Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Não sei se você já me conhece ou não, mas eu sou o psicólogo Samuel Merick e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à parte 2 do livro Luto é outra palavra para falar de amor. Então, como combinei com vocês no vídeo passado, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a parte que fala sobre a parte um, né? A natureza do amor dá a cor do luto. Então, no vídeo passado, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, tá bom? E aí, esse daqui é o vídeo 2, a continuidade do livro, né? Então, nós vamos falar sobre esse capítulo aqui. Deixa eu só ver se está certinho. A natureza do amor dá a cor do luto. Então, assim, vou também deixar aqui no primeiro comentário o link para vocês acompanharem o PDF também. E vamos lá nessa segunda parte da nossa jornada por esse livro, né? Então, o autor ele começa introduzindo a teoria do apego, sobre a teoria do apego, né? Que fala que o amor cria a grande estrutura da vida, dando a cor, o movimento, o tom e os contornos de que seremos e do que acontecerá. O que acontece? Dentro da teoria do apego, é super importante a gente ter esse entendimento dessa teoria quando a gente fala sobre o luto. Por quê? Esse autor propõe para a gente que nós aprendemos e temos estilos de afeto, de apego com as pessoas. Então, cada estilo desse vai influenciar a forma com que a gente lida, tanto com as nossas relações durante a nossa vida e também com a relação da gente com o nosso luto, quando a gente perde alguém ou algo de importância para a gente. Então, ele diz o seguinte: insegurança no amor, insegurança no luto. E aí, ele diz também: pessoas que não desenvolvem nenhuma autonomia na vida vão ter mais dificuldade em lidar com a morte, tanto o processo de luto quanto o processo de morrer. E a sensação de que não conseguem fazer nada sozinhas ou sem uma figura de confiança por perto dificulta o processo de luto quando essa figura falece. O que acontece? Muitas vezes, em dinâmicas de relacionamentos ou em dinâmicas de vida mesmo, algumas pessoas elas vão ser muito super protegidas ou então muito dependentes das figuras de apego dela, né? Sejam responsáveis, sejam a figura materna ou paterna, ou a figura de um relacionamento amoroso, enfim. Quando a pessoa não desenvolve muita autonomia e depende muito dessa outra relação, quando ela se vê sem essa relação, esse luto vai ser prejudicado. Então, assim, é importante quando a gente vai pensar pessoalmente, a gente entender, será qual que está sendo o meu estilo de apego? Qual será a forma com que eu me relaciono? Será que é uma forma saudável? Será que eu consigo lidar com essa autonomia, com essa independência, né, interdependência entre as pessoas? E aí, claro que a terapia entra como um super aliado, né, nesse processo. Então, é importante a gente entender a influência disso tudo. Então, como o subtítulo diz, né? Insegurança no amor, insegurança no luto também. E aí ele vem dando exemplo do Antônio, né? Todos os exemplos também é importante salientar, né, aqui no livro, todos os exemplos são fictícios, né? Podem ser histórias reais, quanto podem ser inventadas, e também, se forem histórias reais, ele trocou o nome. Então, não, a importância aqui não é saber de quem a gente está falando, mas sobre o que a gente está falando. E aí tem o Antônio, que já era um idoso, né, que perdeu a esposa. E aí ele tinha uma dificuldade em prosseguir sozinho, né? E aí ele chega nesse local de atendimento que o autor fazia serviço, né, que ele trabalhava, e aí o Antônio diz para ele que eu não consigo fazer nada, eu não consigo prosseguir. E aí ele fala que ele até chegou com um cheiro muito forte de quem não estava conseguindo se cuidar, tomar banho direitinho, ou então ter o cuidado pessoal mesmo com alimentação, com saúde, enfim. A pessoa ela vive um luto tão intenso e talvez desorganizado que ela não sabe como prosseguir sem a pessoa que ela perdeu, o que realmente é complicado, mas nós vemos que em certo momento a gente precisa tomar algumas atitudes que vão nos permanecer de forma saudável.
né? Então ele encontrou esse grupo, ele conseguiu vincular com outras pessoas, ele foi entendendo também o que significa a questão do cuidado, que não necessariamente é sobre o cuidado amoroso, né? Mas pode ser um cuidado afetivo, de se importar mesmo, da amizade, não num teor amoroso ou de interesse nesse âmbito da vida, né? Então sempre vai ser um momento de aprendizado também, né? E aí, prosseguindo um pouco no livro, ele fala sobre evitar a vida é morrer para o amor. E aí ele coloca assim: algumas pessoas aprendem que precisam ser autossuficientes, que aparentemente se bastam. Contudo, essa constatação é mais aparente do que real. O principal impacto neste estilo de apego seria a dificuldade em buscar a ajuda dos outros, mesmo quando essa ajuda é essencial, como no processo do luto. Então, assim, ao contrário do primeiro estilo, quando a gente está falando sobre esse apego evitativo, a gente vai estar falando sobre pessoas que têm um senso de autossuficiência muito grande. Ou seja, são pessoas que podem não entender que às vezes a gente precisa da ajuda de outra pessoa e que está tudo bem isso acontecer. E aí vem um sofrimento ainda maior, porque a gente pode estar falando de um isolamento, a gente pode estar falando de dificuldades mesmo, práticas do dia a dia, por exemplo, não sei se vou dar conta de limpar a minha casa porque a minha dor está muito grande e não consigo pedir ajuda. E aí a gente pode ter problemas. Não estou conseguindo me cuidar da minha família, porque também estou tendo esse problema, mas também não consigo pedir ajuda. E aí a gente pode ver como que esse estilo de apego influencia nesse estilo de luto também. Então, assim, estou dando exemplos gerais, mas cada caso vai ser um caso específico. Podem ter momentos, podem ter vínculos que os nossos estilos são diferentes. Então, por isso que a gente fala que o luto é tão único, né? Porque depende muito do seu vínculo com aquela pessoa que se foi, né? Então, isso é muito importante também. E aí, nesse caso, ele deu o exemplo da Valéria, né? Que era uma médica autossuficiente, que não pedia ajuda, que queria sempre mostrar que estava lidando muito bem, e aí ela perdeu o marido, né? E aí ela entra num processo de negação mesmo, assim, do tipo, não, vou seguir o barco porque isso não aconteceu, isso não pode me afetar. E aí ela não deu vazão para esse sentimento do luto. E aí ela só foi se dar conta que alguma coisa estava acontecendo quando ela teve um erro médico muito grave por conta da sua atenção, dos seus processos. E aí ela foi procurar esse serviço em que o autor trabalhava também, e aí lá ela conseguiu dar um pouco de vazão, ter um lugar seguro para poder expressar esse sentimento todo, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esses espaços para a gente poder falar sobre as nossas dores, né? E aí, por isso também acho importante a gente ter esse espaço aqui também, para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa história, né? Então, prosseguindo no livro, o autor traz que a desordem do amor desorganiza o luto. Então, vamos ver que ele já falou sobre 3 estilos de apego diferentes: um apego inseguro, um apego evitativo e agora a gente vai falar sobre um apego desorganizado. E aí, vamos ver o que ele fala. São pessoas que vivem num espaço emocional de grande insegurança e de medo. E quando se separam das pessoas às quais se vincularam, sentem que algo dentro delas está quebrado e que o mundo será impotente para lhes dar a ajuda de que precisam. Então, elas são pessoas que aprendem que não existe previsibilidade, estabilidade, nem segurança alguma e que, portanto, o mundo é um lugar muito perigoso, né? E aí a gente pode é, pensar em como que esse luto desorganizado pode ser refletido nas nossas relações também, né? Em que pessoas que entendem o mundo como totalmente imprevisíveis, que não conseguem ter nenhuma previsão de estabilidade também, que sempre tem problemas de relações, uma relação muito ambígua, muito desorganizada, não tem aquele vínculo estável e seguro, né? Mas mesmo assim, de alguma forma, tão vinculadas com aquela pessoa, e aí quando há essa perda, a desorganização ela vai se fazer também presente, né? Porque não vai mudar da noite para o dia esse vínculo. Então é importante também a gente ter essa consciência que isso pode estar acontecendo, né? E aí ele vem falando também que algumas pessoas só conhecem o amor pela janela da insegurança.
E isso é muito triste, é muito complicado, né, da gente pensar que algumas pessoas não conhecem a segurança que um amor pode dar, né? Não é que vai resolver tudo, mas de ser um porto seguro, um vínculo seguro em que a gente pode se apoiar quando a gente precisa, né? E aí, falando nisso, a gente tem que a segurança no amor é a raiz da autonomia. Algumas pessoas foram capazes de desenvolver formas de relacionamento seguras, em que não só adquirem confiança nas próprias forças, como também sabem que podem pedir ajuda, pois reconhecem que a ajuda virá. No luto, elas não deixam de sofrer, mas reconhecem em si condições de percorrer as mudanças da vida com os recursos internos, externos e espirituais de que dispunham. Ou seja, aqui não está falando que é uma pessoa segura afetivamente, com esse vínculo que foi perdido, ela não vai sofrer, mas ela vai entender que ela vai ter recursos para poder passar por aquilo. E é por isso que é importante também salientar que nem todo luto ele vai ser patológico. Ele vai ser difícil, ele vai ser desconfortável, mas não necessariamente um luto doente, um luto problemático, né? Então, assim, oferecendo lugares para a gente poder falar sobre esse luto, elaborar o luto de forma saudável e consciente, a gente consegue passar por ele sem ter maiores complicadores ou desenvolvendo outros quadros um pouco mais delicados em relação a esse evento, né? E aí ele conclui assim: nossos estilos de apego não serão imutáveis, podendo mudar nossa relação conosco e com o mundo com o passar do tempo e das experiências que tivemos, como, por exemplo, traumas, separações, perdas e etc. Então também depende muito do teor que foi a morte. Como que a morte aconteceu? Foi repentino? Foi uma morte por doença? Foi uma morte abrupta? A pessoa era jovem? Qual o vínculo que vocês tinham? Então, por isso que é muito difícil a gente colocar regras, né? Então, assim, é um espectro muito grande, assim, que abrange vários contextos diferentes. Mas, dentro do que a gente pode estudar e estabelecer, como sendo saudável ou como sendo mais patológico, a gente pode ter isso que a gente está tratando aqui nessa aula, né? Então, segundo o autor ainda, o amor tem uma natureza orgânica. Isso quer dizer que precisamos dele para perpetuar a espécie e dar significado à vida. Ou seja, é muito pequeno da nossa parte negligenciar a importância do vínculo, a importância que o amor tem na nossa vida. E aqui eu não estou falando do amor no sentido só amoroso, no sentido de romance, né? De parceiros amorosos, mas estou falando de relações significativas de amizade, relações significativas entre famílias, colegas de trabalho, enfim, relações saudáveis, né? Porque é muito importante também a gente frisar que o amor ele é cuidado. A gente precisa cuidar daquilo que a gente se importa para que aquilo consiga permanecer ao longo do tempo, como se a gente fosse cuidar de um jardim, né? A gente precisa dar atenção àquele jardim regularmente, se a gente quer manter aquele jardim funcionando, vivo, né? Então ele coloca também que o amor é a única coisa que realmente ajuda alguém a encontrar a própria cura, mesmo que o medo possa dizer o contrário. Então, às vezes, quando a gente está passando pelo luto, a gente pode sentir um pouco de desesperança, né? A gente pode perder mesmo a luz da vida, a esperança nas coisas, mas em algum momento é importante a gente também colocar luz sobre esse pensamento, né? Que o amor ele pode nos salvar desse sentimento tão desconfortável, desse processo mesmo, né? Quando a gente pensa em ressignificar toda essa experiência. Então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esse amor específico, porque esse amor não necessariamente ele tá do lado de fora. Ele pode ser justamente o amor que a gente tinha pela pessoa que partiu e que agora precisa de um outro significado, um outro lugar para se apoiar, né? Porque essa relação ela mudou, mas o sentimento ainda está aí dentro. Então a gente precisa cuidar um pouco melhor dele. Então ele coloca aqui também que enlutar-se é recusar o fim do amor. Quem está vivendo sua perda
vem simplesmente dando continuidade, de maneira que lhe é possível a uma história de amor. Então, olha só como que essa perspectiva, ela pode mudar um pouco a nossa relação com esse evento do luto. Não que fique mais confortável ou mais fácil, mas nos dá uma abertura para uma outra interpretação, que também pode auxiliar nesse momento, né? Então, assim, o luto, dentro de mudanças que ele pode trazer para a gente, ele pode trazer várias mudanças em vários aspectos da nossa vida. Então, para citar alguns, a gente pode falar da mudança emocional, da mudança cognitiva, da mudança comportamental também, da mudança biológica, porque a gente pode até adoecer ou estar mais suscetível a ter algum quadro de saúde específico, né? Como é no caso de pessoas que viveram casadas muito tempo, em que se algum dos cônjuges falece, o outro tem mais propensão a ter ataque cardíaco. Então, assim, isso é real e é interessante da gente poder é, pensar sobre isso e ter essa perspectiva, né, em como que o luto é poderoso e causador de mudanças. Então não existe uma perspectiva de passar por um processo de luto e não ter alguma mudança na sua vida. E aí a questão é como que a gente pode se adaptar a essa mudança, né? Além também de mudanças espirituais, o que também são possíveis de acontecer e são até comuns também. Então, assim, todas essas mudanças, elas podem acontecer, elas são possíveis de acontecer, e inclusive ao mesmo tempo. Então, por isso que é um fenômeno que vai mudar a nossa vida como um todo, né? E aí, para finalizar essa nossa parte dessa aula, ele vem falando o seguinte: além de todas essas mudanças, o luto pode ser uma oportunidade de crise que abre espaço para um grande desenvolvimento emocional, com experiências de gratidão, paz, paixão, contentamento e esperança, por mais difícil que seja. Não é a questão de romantizar o evento do luto, mas é para a gente também não tomar apenas um teor negativo e talvez pensar em algum significado que faça sentido para a gente dentro desse processo todo. Então, muito obrigado pela companhia nesse vídeo e eu espero vocês para parte 3, tá bom? A nossa próxima parte, a gente vai falar sobre a parte essa aqui. O que faço agora com todo esse amor que sinto? Então, eu espero vocês e é isso. Muito obrigado e até a próxima.